Amados irmãos, nesse segundo dia de acampamento, a palavra que ressoa forte é conversão. O Senhor hoje nos está chamando, está fazendo um chamado forte à nossa conversão. E a primeira ideia que eu queria partilhar com você é que você ainda se precisa de converter. Eu ainda me preciso de converter. A nossa conversão ainda não terminou. Essa ideia é muito importante, porque às vezes a gente já está na caminhada, graças a Deus, já está no caminho de Deus há muitos anos, e a gente se começa acomodando espiritualmente. É como se houvesse aqui um sofá, e você espiritualmente se senta. E quando você se senta, não muda mais nada. Então a primeira ideia é, você ainda não é aquele santo que Deus sonhou. Pode dizer isso para o seu irmão do lado. Meu irmão, se converta. Você ainda não é o santo que Deus sonhou. É verdade. E às vezes nesse realizar os sonhos de Deus na nossa vida, nesse processo de conversão, nós encontramos alguns obstáculos. O primeiro é uma certa cegueira espiritual. Nós não enxergamos o que tem que mudar. E por isso não mudamos. Se você não enxergar, não vai conseguir mudar. Uma coisa que quase ninguém faz, né? Quem enxerga as coisas que você pode mudar bem? Eu vou dar um segredo para você, mas é difícil de pôr em prática. São aquelas pessoas que vivem lá em casa. É isso. Eles sabem muito bem aonde você ainda precisa mudar. Provavelmente, se você está caminhando já faz alguns anos, não serão assim coisas, digamos, enormes. Mas a verdade é, como eu dizia há pouco, se nós olharmos para a nossa vida e para a vida de Jesus, se formos honestos, ainda tem tanta diferença. Verdade? Tem. O nosso coração ainda não é um reflexo perfeito do coração de Jesus. E Deus quer isso. E Deus sonha com isso. E Deus quer realizar isso, mas isso também depende da sua colaboração. Deus quer você santo, mas quer a sua colaboração. Então, como faço, Padre, para curar essa cegueira? Eu não enxergo quem sou. É um problema que nunca estará plenamente resolvido nesta terra. Digo já a verdade. Tem aquele provérbio que diz que ninguém é bom juiz em causa própria. Nós temos o nosso amor próprio desordenado, gera uma certa cegueira espiritual e nós não enxergamos com tanta objetividade aquelas coisas que não vão bem na nossa vida. Por isso ajuda, como eu dizia há pouco atrás, ajuda muito aquelas pessoas que nos amam e nos conhecem bem. Se você tem confiança com alguém lá em casa, eu sou muito amigo de minha mãe, ou de meu pai, ou de meu irmão mais velho. Por que não, um dia que você esteja com ele, perguntar, mainha, o que é que a senhora vê em mim que ainda podia melhorar para ser igual a Jesus? E vai se surpreender. Ela vai dizer umas coisas que você não vai concordar muito. Mas a minha sugestão é, ouça com atenção, escreva e leve à oração.
Sua mãe vai dizer, meu filho, você às vezes acaba sendo, não sei, um pouquinho preguiçoso. Mãe, eu não. Que ideia. Não diga nada. Ouça. Deixe sua mãe falar. Às vezes dói, não é? Deixe sua mãe falar. Mas padre, a minha mãe está enganada nesse ponto. Ouça. Ouça. Anote. Depois vá no Santíssimo, vá na igreja, vá na capela, em silêncio. Leve esse papel e fale com Jesus. E depois dessa oração você vai ver que, na realidade, minha mãe tinha razão. Eu não enxergava. E quem diz as pessoas mais próximas, às vezes também colegas de trabalho, e mesmo pessoas que não gostam de nós, às vezes tem problemas, tem briga, e você acaba ouvindo umas coisas bem pesadas, bem desagradáveis. Eu também sugiro para você algo parecido. É verdade que quando a gente está de cabeça quente, acaba dizendo coisas que não são verdade. Mas, ouça também as críticas daqueles que estão zangados, porque muitas vezes tem alguma coisa que pode ajudar você. Não reaja com orgulho. O ideal é quando alguém vem para você é um incompetente, não é responsável, não fez o seu trabalho direito e tudo isso. O ideal é você no final escutar com atenção e dizer, muito obrigado por esta correção. Não é fácil, padre, isso não é fácil. A gente responde no mesmo tom, normalmente. Então dá faísca. Mas se nós nos deixarmos ajudar pelos outros, a nossa santificação, a nossa configuração com Jesus vai ser bem mais fácil. Se eu for pelas minhas ideias, eu não enxergo verdadeiramente como eu sou. Que atitudes devem mudar? E terceiro conselho para curar essa cegueira é bom ter um diretor espiritual. Normalmente um sacerdote, mas não é obrigatório ser sacerdote. Alguém que eu considero conhecedor das coisas de Deus. Alguém que eu estimo pela vida reta que leva. E com a qual eu vou partilhando as minhas lutas. Então isso ajuda muito, muito. Porque essa pessoa acaba começando conhecendo a você cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E como essa pessoa quer o seu bem, e também ela própria busca a santidade, e está mais avançada, digamos assim, ela pode dar preciosos conselhos. Preciosos conselhos. Meu pai, quando era mais criança, dizia, meu filho, tem duas maneiras de aprender nessa vida. Ou você escuta os outros, ou você dá com a cabeça na parede. Ou seja, você aprende com a experiência. E a experiência é sempre bem mais dolorosa, certo? Minha mãe disse muitas vezes para mim, Duarte, não ponha os dedos na ficha, na tomada da eletricidade. E eu pus. Foi remédio santo. Né? Eu podia ter dado ouvidos à minha mãe. Se você der ouvidos, você evita tanto sofrimento e você, sobretudo, evita perder tanto tempo. E isto se aplica à nossa relação com Deus. Dê ouvidos a Deus. Não vá por conta própria. Dê ouvidos a Deus. Pegue na palavra de Deus. Na primeira leitura que escutamos, o profeta Baruch mostra como os pecados do povo de Israel começaram no momento em que o povo deixou de dar ouvidos a Deus. A partir daí, começou o desmantelo. É sempre assim.
Eva, Deus disse, Adão e Eva, vocês não podem comer dessa árvore. Se vocês comerem, morrerão. E Eva o que fez? Não deu ouvidos a Deus. Se ela tivesse dado ouvidos a Deus, a coisa tinha corrido muito bem. A desobediência, é interessante que a palavra obediência vem de ouvir. Ob audire. Obedecer vem da palavra tem a mesma raiz que ouvir. Interessante. Então, se você ouvir a Deus, você vai evitar muito sofrimento nessa terra e você vai para o céu. Importante. Vou só reler 2 ou 3 frases da primeira leitura que são muito claras. Ao Senhor nosso Deus cabe a justiça, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus. Temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir sua voz. Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou. Então, toda a leitura, primeira leitura, o profeta Baruque está dizendo, a gente não deu ouvidos a Deus, e então veio todo esse desmantelo. Eu vou recordar a história. O povo estava voltando do exílio, depois de uma grande humilhação. O que tinha acontecido? Deus tinha castigado o povo pela sua idolatria, sobretudo. Tinha mandado a Babilônia, que tinha destruído o templo. Algo que para nós é difícil perceber, mas para um judeu piedoso era algo completamente impensável. Imaginem, para nós católicos seria algo como dizer, não vai ter mais missa na terra. É impensável, não passa na cabeça de ninguém. Pois foi isso que Deus fez, tirou o templo. Porque eles estavam vivendo mal e dizendo, não, nós temos aqui o templo. Deportação na Babilônia durante 70 anos. Destruição do templo. Foi uma grande humilhação. Foi um grande castigo. Falamos do chicote hoje, mas um castigo que era remédio. Porque o castigo, muitas vezes, é o remédio que leva à verdadeira contrição, ao verdadeiro arrependimento. É a leitura que escutamos. O povo, olhando para trás, percebeu que a causa daquele castigo, de ficar sem o templo, do exílio da Babilônia, 70 anos, foram os seus pecados que surgiram por causa de não dar ouvidos a Deus. E se você olhar para a sua vida, e se eu olhar para a minha, o mesmo se repete. Às vezes nós damos ouvidos a outras vozes, como Eva, a voz da serpente, às vezes aos nossos caprichos, às vezes ao que o mundo propõe. O mundo propõe muita coisa que nos afasta do céu. Mas a nossa conversão não é só um problema de não enxergar, é também muitas vezes um problema de não conseguir. Muitas vezes, se você olhar, você até sabe que coisas deviam mudar, ou pelo menos algumas das coisas que deviam mudar, mas está lutando e não está conseguindo. E isso traz muitas vezes outra grande tentação, que é a tentação do desânimo. Cuidado. Esse é mesmo perigoso. Por que o desânimo é tão perigoso, padre? Porque o desânimo faz você ficar deitado no chão. O desânimo paralisa você espiritualmente.
Por isso, se tem algo que você tem que ter muito cuidado, é com o desânimo. O desânimo leva você a se deixar no chão. Você não quer lutar mais. Você não quer se levantar e pedir perdão e recomeçar. E a verdade é que a vida de todos nós, sem exceção, é uma vida de luta. Por quê? Porque o pecado deixou no nosso coração uma desordem. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo sempre fazer o bem. Então tem esta tensão no nosso coração, mesmo sem a tentação. Pois em cima disso, o demônio também nos tenta. E em cima disso, o mundo também nos seduz com uma felicidade falsa, vazia. Se divirta, vai ser feliz. Vá viajar, meu filho, vai ser muito feliz. E depois no final de tantos anos de festas e farras, o seu coração está vazio. Então, esta nossa luta contra o pecado só termina quando nós chegarmos ao céu. Tem muita gente que desanima porque pensa que eu já percebi, eu vou rezar, eu vou me confessar uma vez e vai ficar tudo certo. Não é assim. E aqui nos ajuda muito a vida dos santos. Os santos lutavam e lutavam e lutavam sem desanimar. Eu penso que essa é uma das mais importantes lições dos santos. Não desanimar, não parar de lutar. Deus se alegra muito com a nossa luta. Nós olhamos muito para o resultado das nossas lutas. E quando pecamos, quando caímos mais uma vez, nós tendemos a desanimar. É verdade, o pecado é triste. Um pecado é triste. Mas mais triste é não lutar, é se deixar no pecado. Deus nunca se vai cansar de estender a você a sua mão e levantar você do chão. A Santa Teresa de Ávila dizia que eu me cansei mais depressa de pedir ajuda a Deus do que Deus de me ajudar. É muito importante essa verdade. Deus nunca vai se cansar de ajudar você. Diga isso ao seu irmão. Meu irmão, nunca se esqueça, por mais duras que sejam as suas batalhas, por mais enraizados que estejam os vícios, Deus não vai desistir de você. Combata com coragem até o dia da sua morte. E esse combate, como eu já dizia, mostra a Deus que nós o amamos. Só quem ama, luta. Só quem ama, luta. Então, guarde no seu coração esta verdade. A consequência disso que eu afirmei é que a nossa conversão, se nós formos honestos, será sempre, até nós chegarmos ao céu, com a graça de Deus, uma obra inacabada. Ou seja, não vai chegar o dia, nesta terra, em que você vai dizer, eu já amo a Deus o máximo possível. Não vai. Não vai chegar o dia em que você vai dizer, eu já confio em Jesus o máximo possível. Não vai. Vai ser sempre possível você amar ainda mais, confiar ainda mais. As virtudes da fé, da esperança e da caridade, que são as mais importantes na vida cristã, são virtudes que não têm medida. Tem aquele santo famoso que dizia, a medida do amor a Deus é amá-lo sem medida. Ou seja, Deus será sempre ainda mais amável do que você já considera.
Portanto, a nossa conversão é sempre uma obra inacabada. Mas isso não deve gerar em nós frustração, nem desânimo. Tem gente que cai nisso, né? Que pensa que ser santo é obra de uma semana. Não é, é obra de uma vida. Deus não deu a você uma semana de vida, deu muitas. Por quê? Porque é todo um longo processo. E eu vou dizer mais, é todo um longo processo cansativo. Você tem que ter muita paciência consigo mesmo. A gente muda devagar. Deus tem muita paciência, às vezes nós não temos tantas. Às vezes nós ficamos bravos conosco. Isso até pode, no limite, gerar coisas negativas, como a falta de autoestima. Você começa dizendo, mas eu não presto mesmo, não tem jeito. Começam surgindo tentações de desespero. Tudo isso é muito perigoso na vida espiritual. E não tem razão de ser, porque Deus está mais empenhado na sua santificação, em ter você bem unida a Ele, do que você mesmo. E a obra da sua conversão, se nós formos também honestos, atentos, é sobretudo obra dele em você, através da graça. A obra da nossa santificação é a obra do Espírito Santo no nosso coração. Diga para o seu irmão, meu irmão, não precisa fazer muita força. A sua santificação é obra do Espírito Santo na sua vida. Só precisa colaborar, ser dócil, deixar-se tomar, deixar-se guiar, deixar-se santificar. E por isso nós vimos na missa, para escutar a palavra de Deus, que nos santifica, para receber o corpo e sangue de Jesus, que nos santificam. É sobretudo obra de Deus. Não é uma conquista humana. Mas isso não tira que você tem que colaborar. E essa colaboração é uma colaboração, como eu dizia, cansativa. Nós temos que nos empenhar, nós temos que nos determinar, mas sabendo que é sobretudo obra de Deus, que é abrir o nosso coração à sua ação em nós. Deus é o protagonista principal da sua conversão e da sua salvação. Ideia importante, Jesus no Evangelho diz esses ai que são sérios. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência. E eu meditando essa palavra, pensando, hoje você e eu já vimos milagres, já vimos sinais, verdade? Ai de você se você não muda. É uma graça perceber que Deus está tão perto de nós. Quando existe uma cura física, uma libertação, uma graça extraordinária, a gente quase que toca a graça de Deus. E o mesmo aconteceu no tempo de Jesus. E Jesus ficou triste e teve essas palavras mais duras, porque havia muitos corações duros, insensíveis. Houve ocasiões em que Jesus libertou um possesso, e esses corações duros diziam, é pelo poder do demônio que Jesus liberta o demônio. E Jesus dizia, mas você está louco? Se Satanás estiver lutando contra si mesmo, seu reino se acaba. Jesus curou Lázaro, 3 dias já cheirava mal. Lázaro era muito conhecido naquela região. E esses corações duros disseram, vamos acabar com Jesus
E vamos acabar com Lázaro também, senão todo mundo acaba acreditando nele. Então veja bem, perante os milagres, o nosso coração, perante os sinais de Deus, o nosso coração se pode endurecer. A gente se pode fechar à graça de Deus, à ação de Deus. E isso é tremendo. Isso nos leva, Jesus diz mais à frente: ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Dito por outras palavras, Jesus está dizendo: aqueles corações que resistem à graça de Deus se vão fechados, duros, se vão condenar eternamente. É forte. Hoje vivemos num mundo em que, infelizmente, tem muita gente que pensa que o inferno está vazio. Não é verdade. É mentira. Porque a sua liberdade não é uma ilusão. Você pode dizer que sim a Deus, mas você também pode dizer que não a Deus. E Deus vai respeitar essa liberdade até as consequências mais dramáticas. A sua perdição, a morte eterna no inferno. Deus não permita. Deus não permita. O catecismo da Igreja Católica ensina: todo aquele que morre em pecado mortal, sem se arrepender, se condena ao inferno. E por outro lado diz que quem morre na graça de Deus, vai para o céu. Mesmo que tenha que passar um pouquinho pelo purgatório. Então essa verdade deve estar muito clara, porque como eu digo, às vezes lá fora, a gente ouve bobagem. Como se o céu fosse certo. Você pode viver no desmantelo, mas Deus é tão bom, 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 que no final vamos todos para o céu. Isso não é verdade. Jesus nunca ensinou. É verdade que Deus é bom, 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 ainda melhor do que eu disse. Mas não é verdade que todos se salvam, infelizmente. Mateus 25. Senhor, quando é que nós te vimos com fome todas as vezes? Afastai-vos de mim todos aqueles que praticais a iniquidade. Ide para o inferno eterno, preparado para o demônio e os seus anjos, diz Jesus. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Então, a nossa liberdade não é brincadeira. Essa é uma verdade importantíssima. Em Fátima, eu sou lá de Portugal, em Fátima, Nossa Senhora, na terceira aparição, no dia 13 de julho, 1917. Há 3 crianças, veja bem, se fosse hoje, seguramente Nossa Senhora iria perder a sua habilitação de pedagogia. Mostrou para 3 crianças o inferno. E não foi brincadeira. Isso marcou a vida das crianças de um modo permanente. A vida delas antes dessa visão era diferente da vida delas depois dessa visão. Elas perceberam o mais importante, que as almas se podem perder eternamente ou se salvar eternamente. Diga para o seu irmão do lado: meu irmão, quem morre na graça de Deus, vai para o céu. Eu estou nessa. É preciso lutar pelo céu. E Deus dá a sua graça sempre que você se arrepende, sempre que você se confessa, sempre que você comunga bem. Também é importante comungar bem. Lá na Europa, eu espero que no Brasil não seja assim. Mas lá na Europa tem muita comunhão e pouca confissão. Oxe, problema. Porque vai muita gente comungar que não está na graça de Deus.
é um problema. Pecados pesados e não vai confessar. Ah, me confesso diretamente a Deus, dizem lá. Cá no Brasil alguém diz isso? Não? Oxi. Então você tem muita missão para fazer. Tem que ajudar esses irmãos com caridade, mas com verdade, a dizer, meu irmão, a confissão foi Jesus que instituiu, diz o catecismo. São João 21, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão, e a quem retiverdes serão retidos. O povo diz para mim, mas padre, só Deus pode perdoar os pecados. É verdade, só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Esse Deus, que é o único que pode perdoar os pecados, quis dar a homens pecadores, como eu, os padres, o poder tremendo de, em seu nome, perdoar os pecados. Aqueles que perdoardes os pecados serão perdoados. É claro, qual é a dúvida? Jesus não disse, você se confesse diretamente a Deus e receberá a graça de Deus. Não. Jesus instituiu a confissão e o batismo nos purifica. Quem for batizado, quem acreditar e for batizado será. Então, é importante, digamos que, viver bem a confissão, porque sem boas confissões não há boas comunhões. São Paulo, na carta aos Coríntios, diz, quem come e bebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor é réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, em vez de você estar comungando a sua salvação, está fazendo mais um pecado. E isso, como eu dizia, se tornou um problema grave, grande. E infelizmente eu digo isso com muita tristeza. E vamos rezar. Às vezes os padres não ajudam muito. É triste. As pessoas se querem confessar e o padre não está disponível. As pessoas dizem pecados graves e ele diz, isso não é pecado. Eu estou vivendo junto com o meu namorado. Não tem problema. Vocês se amam, não é? Não tem problema. Tem problema. Pecado grave. Se você perde a graça de Deus e morre em pecado grave, vai lá para baixo. Cuidado. E outros, que já ninguém fala muito. Então, amados irmãos, o que Jesus quer mais de tudo é ver você no céu, abraçar você e que você seja feliz por toda a eternidade. E a gente às vezes por uma ninharia, por uma estupidez, troca a herança da vida eterna que Ele pagou com a sua cruz por uma estupidez. O pecado é isso, é algo estúpido. Se a gente pensar bem, eu estou jogando fora o maior dos tesouros e trocando por R$20. Estúpido. Às vezes eu faço uma imagem para as pessoas perceberem melhor. Se você ganhasse na Mega Sena, não sei quanto é o prêmio, 2 milhões, mais 8, 30, 40, 60, 50. Você ganhou, você vai lá com o bilhete, não sei como é que chama, vai lá na loja. Eita, ganhou, ganhei. E imagine que você depois precisa de um papel para acender uma fogueira, estava um frio danado, e pega no bilhete da Mega Sena, e diz, estou com frio mesmo, né?
liga o bilhete, lá se vão 60 milhões de reais. Ah, calorzinho bom, que quentinho está aqui, né? Burro. O pecado é mau negócio. Você joga fora o prêmio da vida eterna. Às vezes por maninharia. Então que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria é essa capacidade de saber como percorrer a estrada que leva ao céu. Às vezes há ambientes em que nós vivemos que não nos ajudam a chegar ao céu. Eu penso que nesses dias Deus vai mostrar mais coisas para você. Esse é só o segundo dia. Então tenha o coração aberto. Reze, peça a Deus, Senhor, me mostre o que não vai bem na minha vida. Eu quero chegar ao céu. Eu quero viver com sabedoria. E se calhar, nós já vimos, já dei alguns exemplos, né? Deus vai mostrar para você, olha, tem esse pecado, que você se habituou a ele, mas não está certo. Você estava vivendo com o seu namorado, não pode. E também você está impedindo ele de ir para o céu. Não é só a sua vida eterna, é a vida dele também. E mais coisas que Deus vai mostrando gradualmente. Por isso, tenha o coração aberto. Peça a Deus que lhe mostre. Me mostra, Senhor, aquilo que eu ainda não enxergo e que tem que mudar na minha vida. Se você fizer essa oração sincera, eu posso garantir que você vai ter surpresas. Vai ter. Padre, nunca sonhei. Eita, foi uma ironia na pregação. Quando ele começou rezando, caiu a ficha, padre. Comecei chorando. O Roberto se levantou, fez a oração. Eu tremi todo. Eita, já só pensava na confissão. Então isso é a resposta à sua oração de coração aberto. Deixe Deus mostrar para você quem você verdadeiramente é. E não se assuste. Se sente, não se assuste. Você vai pegar um certo susto. Porque Deus nos mostra como nós somos sem nenhuma maquiagem. Né? Diz maquiagem aqui no Brasil? Sem pó de arroz. Tem pó de arroz? Então você às vezes tem um choque. Oxi! Mas isso é um remédio, como eu dizia, para poder nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O pecado é aquilo que está tirando a alegria da sua vida. É aquilo que está roubando a paz do seu coração. Quanto mais Deus morar em você, quanto mais profunda for a sua comunhão com Jesus, maior o amor, a alegria e a paz. Também já falamos disso hoje de manhã. E depois você não quer voltar para trás. Quanto mais a gente experimenta esse amor misericordioso do coração de Jesus, mais a gente quer. E não tem desânimo, não tem tristeza. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Até morrer, até ir para o céu. E isso é verdade na vida dos santos. Os santos pecavam, meu irmão. A gente às vezes tem uma ideia um pouco distorcida da santidade. Os santos pecavam. O São Carlo Acutis se confessava regularmente. São João Paulo II se confessava regularmente, todas as semanas. Santa Faustina se confessava. E lá no diário ela conta as lutas dela. Então a gente às vezes tem a ideia que o santo é como de uma massa diferente. Não, é bem parecido. Qual é a maior diferença? A maior diferença é a fé, a esperança e a caridade. Que nos santos
canonizados pela igreja, é vivida em grau heróico. Você já tem, mas talvez não tenha no mesmo grau que eles. Mas eles também caíam, também desanimavam, também ficava a cabeça quente às vezes, e recomeçavam sem parar. Eu gosto muito dos santos. Tem alguns santos que são bem engraçados. São Filippo Neri, ele dizia: Jesus, eu só sou bom numa coisa, Jesus, a pecar mesmo. Não é? E dizia: ó Jesus, não tire a sua mão da minha cabeça, senão vai dar desmantelo. Então, até essa nossa condição de pecadores, de frágeis criaturas, pode, digamos, se nós soubermos, digamos, tirar vantagem das nossas fraquezas, podemos aproveitá-las para nos unirmos ainda mais a Deus. A grande mestra, eu penso, na minha opinião, é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia: eu sou bem fraquinha, sou um passarinho. Piu! Mas eu gostava de voar como uma águia. E agora? Agora Jesus vem com os braços dele e me vai levar. Elevador. Então, no fundo, se nós vivermos bem estas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, a humildade, o abandono, a confiança, a santidade não é algo distante da nossa vida, é uma luta cotidiana. Deus não nos pede para fazer coisas extraordinárias, sobretudo pede para fazer coisas normais, com um amor extraordinário. Essa é que é a grande chave. Eu nunca vou pregar lá na Canção Nova. Não precisa. Precisa amar Jesus muito para ser santo. Diga para o seu irmão: meu irmão, nunca se esqueça que o segredo da santidade é amar Jesus com loucura. Com loucura. Os santos eram loucos de amor por Jesus. Verdade? Então é isso. E como é que eu ponho isso em prática quando eu voltar para casa? Você vai fazer as coisas que tem que fazer. Seu maridinho está rezando para que você volte rápido, que não tem sopa. E você vai voltar, você vai abraçar ele, você vai fazer uma sopinha gostosa, mas vai ser diferente, porque tudo aquilo que você fazia antes, agora você vai fazer com um amor louco por Jesus. E isso vai santificar a sua alma, isso vai tornar Jesus uma só coisa com você. Amém?